Chegou um momento silencioso, quase despercebido. Um anúncio foi feito, números que pareciam extraordinários, mas ninguém parou tempo suficiente para perguntar por quê. Sob a superfície, os padrões estavam a mudar. Velhas certezas eram postas em causa, e hierarquias familiares tensionavam-se em silêncio. Não era caos, nem manchetes, mas uma guinada subtil na maneira como a indústria se move, como as decisões se propagam, e como um único produto podia remodelar quietamente as expectativas. O que realmente mudou naqueles primeiros minutos? Nas horas que antecederam o anúncio oficial, movimentos sutis começaram a propagar-se pela indústria. Tópicos nas redes sociais, a princípio dispersos e breves, começaram a mostrar pequenos surtos de atividade. Uma publicação num fórum de nicho sobre veículos elétricos sugeria que as pré-reservas poderiam abrir em breve. Os comentários eram cautelosos, quase casuais, mas revelavam algo mais. A curiosidade tinha se transformado em antecipação. Os concessionários também começaram a notar padrões ligeiramente incomuns. As chamadas e os pedidos de informação chegavam mais rápido do que o habitual para um produto ainda não lançado. Alguns clientes faziam perguntas detalhadas sobre especificações da bateria, prazos de entrega e opções de pagamento, mesmo antes de haver informações oficiais. Estes sinais precoces eram subtis, frequentemente ignorados por analistas e média. Na superfície, parecia conversa normal, mais um lançamento de um carro com entusiastas a testar a sua sorte online. No entanto, por detrás dessa aparência, havia indícios de um padrão mais profundo a formar-se. A atividade online, embora pequena, era consistente. Certas contas publicavam repetidamente, acompanhando cada fuga de informação e rumor. Não eram figuras influentes, nem jornalistas, mas utilizadores comuns cujo interesse parecia invulgarmente concentrado. Os concessionários relatavam que um punhado de consultas se transformava em pré-reservas tentativas quase de imediato, um comportamento que não se encaixava no modelo habitual. Em lançamentos anteriores, tais respostas estariam distribuídas ao longo de dias ou semanas. Agora, nas horas silenciosas antes do anúncio público, aglomerados de atenção concentravam-se em torno de alguns detalhes-chave. Prazos de entrega, faixas de preço e funcionalidades iniciais tornavam-se pontos de referência em discussões que pareciam banais, mas que moldavam expectativas e orientavam subtilmente o comportamento. Não era apenas a quantidade de atenção, mas o seu timing que importava. Observadores a olhar apenas para a superfície poderiam ter descartado estes momentos como curiosidade ou atividade rotineira. No entanto, quando mapeados contra lançamentos históricos, formavam um padrão invulgar. O interesse não era linear. Tinha picos súbitos. Os algoritmos que acompanham o envolvimento provavelmente começaram a registrar anomalias, mas para olhos humanos, era fácil passar ao lado. O prelúdio silencioso sugeria que o mercado estava a testar os seus limites, a explorar a prontidão para um produto que poderia desafiar pressupostos anteriores. Cada comentário menor, cada pequena publicação num fórum, era um sinal, ainda que tênue e fácil de ignorar. Nos bastidores, as empresas que monitorizavam a conversa começaram a notar estes micropadrões. Analistas executavam modelos em silêncio, concessionários ajustavam o planeamento de estoques, e os fornecedores revisitavam cronogramas de produção antecipando possíveis picos. Até pequenos indícios no comportamento online eram suficientes para desencadear discussões internas, embora externamente tudo parecesse calmo. O mercado, de certo modo, falava em sussurros, sugerindo que algo significativo se construía sob a superfície. Os tremores eram pequenos, quase invisíveis, mas bastavam para sugerir que um ritmo diferente se aproximava. Quando o anúncio foi feito, estes movimentos subtis já tinham preparado uma base que poucos compreenderam na totalidade. O que parecia curiosidade banal era, em retrospectiva, o primeiro sinal visível de uma mudança. A atenção que parecia aleatória estava quietamente concentrada, o interesse que parecia casual estava na verdade a testar limites. E à medida que as primeiras reservas começaram a ser registradas, os alicerces para algo mais significativo já estavam lançados. Os sinais eram fáceis de ignorar, mas traziam um peso subtil.
O que parecia banal continha uma significância oculta. Na correria inicial de atenção, a maioria das pessoas reparou apenas nos números das manchetes. 200.000 pré-reservas em 3 minutos. Na superfície, parecia um lançamento recorde, um momento extraordinário feito para dominar o ciclo noticioso. Mas a realidade era mais complexa, mais subtil do que os números por si só sugeriam. Poucos consideraram o contexto por trás deles. Os sistemas de pré-reserva tinham sido ajustados silenciosamente nos meses que antecederam o lançamento. Programas de acesso antecipado filtraram compradores potenciais, e as estratégias de marketing foram desenhadas para amplificar uma procura existente, em vez de a criar do zero. Isto significava que o pico de encomendas não foi puramente espontâneo. Foi orquestrado dentro de um enquadramento que poucos apreciaram na totalidade. Comparações históricas revelam o quão invulgar foi a resposta. Em lançamentos anteriores de veículos elétricos, números significativos de pré-reservas acumulavam-se ao longo de semanas, por vezes meses. Os consumidores pesquisavam, comparavam e ponderavam. Agora, o padrão acelerara drasticamente. Os primeiros adeptos estavam preparados, organizados e coordenados de maneiras que eram fáceis de ignorar à primeira vista. Plataformas sociais e fóruns de comunidade já tinham preparado o terreno, partilhando dicas sobre horários de registro, métodos de pagamento e logística de entrega. Um único momento de surto parecia súbito, mas era o resultado de uma preparação cumulativa e silenciosa que a maioria dos observadores ignorou. Outro fator largamente ignorado foi a influência de incentivos e sinais de marketing. Comunicações subtis da empresa tinham sugerido disponibilidade limitada de produção, criando uma urgência silenciosa entre compradores interessados. Estruturas de preços e ofertas de troca foram estrategicamente desenhadas para orientar decisões, empurrando certos segmentos do mercado para uma ação imediata. Analistas que reviram apenas os números crus viram o frenesim, mas não perceberam como esses incentivos moldaram o comportamento de uma maneira previsível, embora oculta. A dinâmica por trás das encomendas era mais intrincada do que um simples entusiasmo, refletia uma intersecção entre prontidão do mercado, planeamento estratégico e psicologia do consumidor, convergindo silenciosamente num resultado visível. Até os *insiders* da indústria muitas vezes ignoraram estes sinais. Enquanto a atenção pública se focava no volume puro das encomendas, poucos pararam para considerar por que a resposta tinha sido tão imediata. As pré-reservas refletiam mais do que interesse, revelavam mudanças subtis na forma como a procura podia ser mobilizada e medida. Algoritmos a monitorizar o envolvimento, primeiros adeptos a partilhar informação, e a interação de incentivos de marketing combinaram-se para criar um resultado que, à primeira vista, parecia orgânico, mas que foi silenciosamente construído por muitos fatores pequenos e interligados. Esta convergência expôs o fosso entre percepção e realidade. Enquanto as manchetes celebravam a velocidade e o volume, a história subjacente era sobre sistemas a interagir silenciosamente, a moldar comportamento e a amplificar resultados. O surto de pré-reservas não foi apenas um número para admirar, foi um sinal de que o mercado, há muito assumido como lento e previsível na resposta, já estava a mudar. O que pareceu súbito foi, na verdade, a crista visível de uma onda que se vinha a formar silenciosamente há meses. Por baixo da superfície de números extraordinários, havia camadas que poucos notaram, ligações que poucos entenderam, e um padrão que sugeria que a indústria estava à beira da mudança. O contexto mais profundo sugeria que a história por trás do surto era muito mais intrincada do que qualquer um tinha percebido. A indústria automóvel, e particularmente o setor dos veículos elétricos, é muito mais complexa do que as manchetes sugerem. Encomendas, produção, marketing e comportamento do consumidor estão todos ligados num sistema que opera silenciosamente nos bastidores. O surto de 200.000 pré-reservas em apenas 3 minutos não foi simplesmente uma questão de pessoas clicarem num botão. Foi a ponta visível de uma rede de mecanismos concebidos para interagir de formas precisas. No seu cerne, o sistema equilibra oferta, procura e percepção. As pré-reservas atuam tanto como uma medição de interesse como uma alavanca para gerir cronogramas de produção. Por trás de cada encomenda,
Há uma cadeia de decisões que começa meses, por vezes anos, antes. O planeamento de produção, por exemplo, é coordenado de forma apertada com a procura antecipada. As fábricas operam em ciclos fixos, os componentes devem ser adquiridos a múltiplos fornecedores, e as linhas de montagem são agendadas com flexibilidade mínima. Um pico súbito de encomendas não acontece isoladamente. Envia sinais a montante para fabricantes, fornecedores e operadores logísticos. Neste caso, as pré-reservas foram suficientes para testar quão bem o sistema poderia responder a uma procura concentrada. Algoritmos a monitorizar o fluxo de encomendas sinalizaram padrões invulgares quase instantaneamente. Equipas internas cruzaram silenciosamente dados sobre disponibilidade, estimativas de entrega e inventário. Cada componente, desde células de bateria a peças do chassi, estava a ser avaliado face ao que parecia, externamente, uma onda impulsiva de interesse do consumidor. As estratégias de marketing e comunicação são outra camada deste sistema. Sugestões antecipadas, fugas de informação estratégicas e mensagens controladas preparam o público para agir rapidamente sem o tornar consciente da coordenação. Em fóruns e plataformas sociais, pistas subtis orientam os compradores potenciais. Prazos são enfatizados, limitações de fornecimento são sugeridas, e os passos para fazer encomendas são clarificados. Não é manipulação no sentido dramático, mas uma orquestração cuidadosa que garante que o sistema funciona com eficiência. Quando os consumidores respondem, parece espontâneo, mas é o resultado de uma rede de sinais, estímulos e preparações a operar em conjunto. O sistema também depende do comportamento humano. Os primeiros adeptos e entusiastas atuam frequentemente como amplificadores. As suas discussões, publicações e dicas criam comunidades de conhecimento partilhado. Outros seguem estas comunidades, por vezes contribuindo sem saber para a resposta coordenada. O sistema não é puramente tecnológico, mistura psicologia humana com mecânica operacional. O que parece súbito para o mundo exterior é o produto de camadas de preparação, interação subtil e timing. Quando as encomendas foram contabilizadas nos primeiros minutos, pareceu uma resposta imediata, quase instantânea. Mas a realidade é que cada número tinha um contexto. As pré-reservas abriram para um público preparado, os algoritmos acompanharam interações, as equipas de produção ajustaram cronogramas em silêncio, e as redes humanas espalharam informação. O surto foi uma demonstração do próprio sistema, como uma combinação de tecnologia, planeamento e comportamento pode produzir resultados que parecem instantâneos enquanto são, na verdade, o resultado de meses de preparação. O sucesso visível levantou uma questão silenciosa. Se o sistema conseguia lidar com isto, o que mais poderia acomodar? A mecânica da produção, da atenção e da influência tinha sido revelada, mas apenas parcialmente. O sistema estava a funcionar como planeado, mas os seus limites eram ainda desconhecidos, à espera de serem testados mais adiante. Mesmo com o súbito surto de pré-reservas, a maior parte da indústria permaneceu invulgarmente silenciosa. Não houve manchetes imediatas a declarar uma revolução, nem debates públicos sobre o significado dos números. Os analistas estudaram os dados a portas fechadas, mas poucos falaram publicamente. Os concorrentes monitorizaram em silêncio, a calcular e a recalcular as suas próprias estratégias sem tornar óbvias as suas observações. A própria empresa manteve um tom controlado, fornecendo confirmações básicas, mas evitando qualquer enquadramento que pudesse exagerar o impacto. No silêncio, a significância das encomendas estava a ser absorvida lentamente, medida em reuniões e notas internas, e não nas primeiras páginas. O silêncio, neste contexto, serviu múltiplos propósitos. Para os investidores, um comentário prematuro poderia criar volatilidade desnecessária. Para os concorrentes, uma reação excessiva poderia revelar vulnerabilidades nas suas próprias cadeias de abastecimento ou abordagens de marketing. Até para a empresa que recebeu as encomendas, a contenção foi estratégica. Ao não atrair atenção imediata,
preservou flexibilidade e evitou pressionar as equipas de produção para corresponder a expectativas ainda não totalmente verificadas. O entusiasmo inicial teve de ser contido para evitar tensão logística. O silêncio não era ausência de ação, era um espaço cuidadosamente gerido onde a observação, o cálculo e a preparação tinham precedência sobre o reconhecimento público. Em fóruns e nas redes sociais, a conversa continuou em tons contidos. Os entusiastas discutiam prazos de entrega e especificações técnicas, mas havia pouca amplificação para além dessas redes. A história existia, mas apenas em bolsos dispersos e de baixo volume. Quem acompanhava a indústria de perto notava as anomalias, mas os observadores casuais muitas vezes perdiam-nas por completo. Era como se o surto de pré-reservas fosse um segredo apenas parcialmente partilhado, um teste aos limites do sistema sem criar um espetáculo público. O silêncio era, em si mesmo, um sinal, subtil, deliberado, e a controlar o ritmo da percepção. Esta contenção também refletiu hesitação e incerteza. Mesmo com uma resposta forte, ninguém podia ter a certeza de como o sistema lidaria com as encomendas subsequentes. Estrangulamentos na produção, desafios no envio e picos de procura imprevistos eram riscos reais. O silêncio permitiu espaço para o planeamento de contingências e reavaliação. Ninguém precisava de reagir imediatamente em público. O trabalho decorria a portas fechadas, a moldar silenciosamente a forma como o surto seria gerido e interpretado. E assim, a atividade extraordinária desenrolou-se largamente despercebida. Os observadores podiam sentir que algo mudará, mas o quadro completo permanecia oculto. As encomendas chegaram, mas a indústria tratou-as como ruído de fundo, uma ondulação silenciosa num sistema maior que ainda se ajustava ao que acontecerá. A calma exterior mascarava a tensão subtil a acumular-se por baixo. Mesmo quando os números foram confirmados e analisados, pairou uma questão. Por que é que um evento tão significativo atraiu tão pouca atenção imediata? O silêncio sugeria que a história não terminara, que havia camadas ainda por revelar, à espera do momento certo para emergir. Eventualmente, o surto já não pôde permanecer ignorado. Nas horas que se seguiram ao anúncio, as conversas nas redes sociais cresceram de forma constante, não em surtos caóticos, mas num aumento controlado e perceptível. Os analistas começaram a comparar os números de pré-reserva com registros históricos. Os relatórios que inicialmente mencionavam as encomendas de passagem assumiram agora um tom mais analítico, notando quão rara era uma procura tão rápida. Até os concorrentes, que se mantiveram em silêncio durante dias, começaram a registrar a escala em vulgar, a rever silenciosamente os seus próprios planos de lançamento e previsões de produção. O que parecerá um pico súbito amadurecera silenciosamente num sinal que a indústria já não podia ignorar. O momento chegou sem alarido. Observadores que antes tinham descartado a atividade de pré-reserva como entusiasmo típico foram forçados a reconsiderar. Em escritórios e salas de reuniões, as equipas executaram projeções, a verificar se as instalações de produção conseguiam acompanhar o ritmo da procura. As redes logísticas foram avaliadas, e as cadeias de abastecimento recalculadas. Conversas que tinham sido especulativas tornaram-se urgentes, embora nunca públicas. Por detrás da superfície calma, a mecânica do mercado estava a ser testada em tempo real. Os sinais silenciosos de interesse tinham acumulado-se numa pressão tangível e mensurável sobre múltiplas camadas da indústria. Os órgãos de comunicação social começaram lentamente a dar nota, não em manchetes dramáticas, mas em relatórios cuidadosos e medidos. Os analistas destacaram padrões: a velocidade das encomendas, a concentração dos primeiros adeptos e as implicações para as estratégias dos concorrentes. Cada relatório acrescentava contexto a um fenômeno que inicialmente parecerá puramente numérico. Os observadores começaram a entender que o surto não era apenas sobre um produto, era sobre a prontidão do consumidor, as expectativas do mercado, e a interação entre os primeiros adeptos e o público em geral. A significância já não era subtil, tornará-se objeto de análise, embora ainda revestida de incerteza. O momento também revelou diferenças na preparação. Alguns concorrentes e fornecedores reconheceram as implicações rapidamente,
ajustando-se em silêncio para mitigar riscos. Outros, mais lentos a reagir, arriscavam ser apanhados desprevenidos por um sistema que já mudava sob o seu conhecimento. A atenção foi medida, deliberada e frequentemente interna. Externamente, tudo parecia calmo, mas nos bastidores, o surto criará um novo ponto de pressão. Mesmo enquanto a situação se desenrolava, pairou uma questão subtil. Quanto desta resposta era previsível, e quanto revelava uma capacidade, até então invisível, de adaptação rápida. As encomendas forçaram um ajuste de contas, mas as consequências totais permaneciam ocultas, a desenrolar-se silenciosamente através das linhas de produção, redes de distribuição e percepções do mercado. Cada ondulação de atividade no mercado cria consequências, algumas visíveis, outras muito mais subtis. O surto de pré-reservas enviou tremores silenciosos através do setor dos veículos elétricos. Os fabricantes estabelecidos começaram a reconsiderar as suas certezas sobre a prontidão do consumidor, a velocidade de produção e o apetite do mercado. Os fornecedores de componentes como células de bateria, semicondutores e materiais de chassi foram subitamente forçados a avaliar se os seus cronogramas e capacidades podiam acomodar uma procura tão concentrada. Até pequenos atrasos na entrega poderiam ter efeitos em cascata, afetando não apenas a empresa com o surto, mas todo o ecossistema de parceiros e concorrentes. Poder, neste contexto, mede-se na capacidade de resposta. As empresas com produção flexível, cadeias de abastecimento robustas e observação atenta do mercado ganharam uma vantagem. As mais lentas a ajustar-se arriscavam ficar para trás, mesmo que os números das manchetes fossem o único sinal visível de mudança. Os analistas notaram silenciosamente que um surto concentrado de pré-reservas expõe diferenças na preparação. Firmes com visão poderiam capitalizar, acelerando planos ou ajustando estratégias, enquanto outras poderiam ter dificuldade em adaptar-se, revelando vulnerabilidades que antes estavam mascaradas por padrões de mercado mais lentos e previsíveis. Investidores e outras partes interessadas também enfrentaram mudanças subtis de influência. A confiança nas empresas passou a depender da sua capacidade de responder com eficiência. Um pico rápido de pré-reservas pode aumentar o valor percebido, mas apenas se a infraestrutura suportar a entrega. Por outro lado, empresas não preparadas arriscavam tensão reputacional, mesmo que os problemas de produção fossem menores ou temporários. Cada movimento, desde ajustes logísticos a comunicações internas, importava para definir quem ganharia ou perderia. As dinâmicas eram silenciosas mas decisivas, uma série de pequenas mudanças a acumularem-se em resultados estratégicos maiores. O comportamento humano também teve um papel. Os entusiastas, primeiros adeptos e redes de comunidade atuaram como amplificadores, criando a tensão que influenciou tanto concorrentes como fornecedores. As suas ações foram medidas, deliberadas e previsíveis para quem compreendia o ecossistema. O mercado deixará de ser um simples pano de fundo para a produção. Tornará-se um sistema interativo onde a visibilidade, a preparação e a influência subtil determinavam a vantagem. Mesmo dentro do silêncio da observação, as consequências eram claras. O surto expôs não apenas uma mudança no comportamento do consumidor, mas um reajuste mais amplo do poder, da preparação e da influência. No entanto, permaneceram questões. Quem responderia primeiro, quem se adaptaria com sucesso, e que posição poderia silenciosamente erodir sob a pressão? O mercado revelara as suas correntes, mas a direção completa da mudança era ainda desconhecida, a desenrolar-se lentamente sob a superfície. O surto deixou a indústria com perguntas em vez de respostas. Na superfície, as linhas de produção continuaram, as encomendas foram processadas, e os cronogramas de entrega atualizados. Mas por baixo dessa calma, desenrolavam-se mudanças subtis. As empresas começaram a reconsiderar estratégias, não apenas para lançamentos, mas para um envolvimento a longo prazo com consumidores que agora provavam poder agir em ondas concentradas e rápidas. Planos de marketing, sistemas de inventário e operações de apoio ao cliente enfrentaram uma reavaliação silenciosa. O comportamento do mercado demonstrara uma capacidade que antes era subestimada.
As implicações estendiam-se para além de um único produto. Se um único lançamento podia produzir uma procura tão concentrada, lançamentos futuros seriam medidos por esta referência. Os primeiros adeptos estabeleceram um novo precedente, mostrando que a atenção e o interesse podiam ser mobilizados rapidamente, e que o timing das comunicações podia influenciar os resultados mais do que se pensava. Até os concorrentes que inicialmente permaneceram em silêncio não podiam ignorar os padrões. O surto sugeriu uma nova forma de interação com o consumidor, uma que combinava antecipação, prontidão e influência em rede. Desafiava velhas certezas sobre como a procura se constrói ao longo do tempo e quão rápido o mercado podia responder a sinais. As cadeias de abastecimento também foram silenciosamente impactadas. Os fornecedores de componentes, parceiros logísticos e linhas de montagem tiveram de se ajustar não apenas para a entrega imediata, mas também para potenciais surtos futuros. O planeamento tornou-se mais dinâmico, exigindo uma observação mais próxima do comportamento de pré-reserva, dos sinais sociais e do envolvimento da comunidade. O próprio sistema tinha sido testado e revelara os seus pontos fortes e vulnerabilidades. O que antes era considerado um mercado gradual podia agora comportar-se em impulsos rápidos e concentrados, exigindo observação e adaptação constantes. A lição silenciosa estendeu-se à estratégia e ao poder. As empresas que conseguissem interpretar estes sinais, antecipar a resposta e ajustar-se com eficiência estariam em condições de beneficiar. Outras arriscavam ser apanhadas desprevenidas, não por um único surto, mas por uma série de mudanças subtis que, com o tempo, poderiam alterar a sua posição no mercado. A indústria vislumbrara um novo ritmo, um que influenciaria o planeamento, a tomada de decisão e as expectativas daqui em diante. Mesmo quando a atividade imediata se estabeleceu na rotina, as implicações permaneceram por resolver. O surto abrirá uma janela para um mercado mais responsivo e interligado. O que pareceu extraordinário no momento poderia tornar-se padrão no futuro. As questões pairaram silenciosamente. Como se adaptariam os concorrentes? Que estratégias perdurariam? E que pressões invisíveis emergiriam enquanto o mercado se reajustava em resposta a esta mudança subtil, mas significativa?